Um bom e feliz dia do Senhor a todos os meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E eu quero fazer a leitura do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Leitura da palavra de Deus, Lucas 10, do verso 38 ao verso 42. E diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, permanecia assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua Palavra. Até agora, nós como congregação respondemos ao Senhor, manifestando a nossa adoração, a nossa confiança. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, apieda-te do pregador nesta manhã. E ajuda, ó Deus, para que eu seja fiel à Tua Palavra e traga de fato, Senhor, à memória aquilo que devemos sempre lembrar sobre Cristo. E que de fato nesta manhã o nosso Redentor seja pregado, para que saiamos daqui revitalizados pela Tua Palavra, quebrantados por causa do nosso pecado e edificados por causa da Tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Cristo, aquele que amamos e servimos. Amém. Irmãos, nós conhecemos muito bem a narrativa de Marta e Maria. É também um trecho da história do Senhor Jesus muito bem conhecida. E vale ressaltar que somente Lucas utiliza essa narrativa. É claro que lá em João capítulo 11 nós temos a menção das irmãs de Lázaro. E talvez essas duas mulheres elas tenham se tornado famosas muito mais por serem irmãs daquele que o Senhor Jesus ressuscitou, demonstrando ali a ressurreição gloriosa que nós teremos no dia em que Ele voltar, pelo menos aqueles que estiverem mortos. E nós temos então aqui um trecho que Lucas nos traz, que vai falar de um evento que acontece na casa dessas mulheres e, obviamente, de Lázaro. Lázaro, ele não é de alguma maneira mencionado aqui, mas nós sabemos que se tratava da casa desse irmão. E nós vamos perceber que Marta, Maria e seu irmão Lázaro moravam em Betânia. Então Betânia ficava próximo de Jerusalém. Então poderíamos pensar, mas Jesus não estava em Cafarnaum? E a gente pode perceber isso no capítulo 17, verso 11. Mas há dois pontos que poderíamos entender aqui. O primeiro é que Jesus de fato tenha ido rapidamente a Jerusalém, talvez para resolver questões que nós não entendemos ou não sabemos. Ou ainda Lucas, ele faz aqui, ele insere essa narrativa neste local, porque ele está falando aqui após a parábola do samaritano. Então não sabemos se aqui é um recurso literário de uma verdade histórica, ou se de fato os eventos assim aconteceram, mas é importante pensar que essa narrativa de Marta e Maria está entre o samaritano e a oração que nós chamamos de oração dominical. Então veja que essa narrativa, ela de alguma maneira está ligada ao culto.
E por que isso? Qual é o argumento para pensar dessa maneira e já preparar a nossa mente, o nosso coração para olhar a essa narrativa com o nosso coração e a nossa mente voltados para o culto? Porque a parábola do samaritano, ela tem esse mesmo contexto. O Senhor Jesus, ele conta a parábola e ele diz então que um homem lá cai, vítima dos salteadores, e aí passam então algumas pessoas ao redor daquele homem, e o Senhor Jesus inclusive menciona um sacerdote e um levita. Sacerdote e levita estão ligados a quê? Estão ligados ao culto, e eles estão de alguma maneira indo ou vindo de Jerusalém. E quando ele fala do samaritano, obviamente o samaritano está indo para Jerusalém. E o que ele usa sobre o infeliz lá todo quebrado? Ele usa elementos do culto, ele vai usar objetos que são do culto. E aí o ensino de Cristo é muito claro, mostrando que de fato nós devemos olhar para o Senhor pela perspectiva do culto, com atos de misericórdia. É isso que Cristo está ensinando. Cristo não está enaltecendo o samaritano, nem ele é bom. Esse título aqui da Sociedade Bíblica, eu confesso que enfim, eu entendo o que significa dizer bom, mas não é que ele era bom, ele na verdade vai cumprir os preceitos que vêm do Senhor. Então não vem dele, mas vem daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então é interessante porque ao olharmos para essa questão, no verso 34 do capítulo 10 diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Então o óleo e o vinho eram elementos que as pessoas levavam para o templo, e eles então faziam as libações. Então antes de colocar o animal lá para ser sacrificado, eles derramavam óleo e vinho sobre o altar. Então esse samaritano, ele está indo para o culto, é o culto solene. Então esse é o contexto logo anterior. O posterior é um pouco mais claro, porque nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus falando sobre a oração. Então isso também aponta ou para a nossa vida devocional, ou também aponta para o culto. E aí nós pensamos, bem, então o que isso significa? Então de que maneira nós devemos compreender a narrativa de Marta e Maria nesse contexto de oração e nesse contexto de culto? Então veja só, o que Jesus está falando aqui é um paralelo entre ouvir e fazer. Então, olhando para o contexto de culto, não só do samaritano, mas também da oração dominical, então o Senhor Jesus, ele está trazendo esses dois elementos. Então, no sentido de que onde se encaixam os nossos trabalhos, as nossas atuações, sabendo que essas atuações, esse trabalho também glorifica ao Senhor, também glorifica a Cristo. E aí nós vamos perceber que o que nos chama a atenção aqui é Maria, porque nós temos Marta, e aí Lucas ele deixa muito claro que Marta o hospeda. Isso não significa dizer que ela era a chefe da casa, o chefe da casa era Lázaro, mas Lucas está aqui enfatizando que no relacionamento entre Marta e Maria, ela hospeda o Senhor Jesus. E aí então ela se sente na responsabilidade de alguma maneira servir ao Senhor, estando ele ali. Então, pela perspectiva de Marta, ela estava certa, ela estava fazendo a coisa correta, ela estava de fato e efetivamente servindo ao Senhor. E Maria, obviamente, pela perspectiva dela, era passiva, ela não se importava muito com o Senhor, era um pouquinho preguiçosa e estava ali sentada aos pés de Cristo. E nós vamos perceber que isso inclusive causa indignação no coração dela. Mas há um elemento aqui primordial para o entendimento dessa narrativa. E, meus irmãos, mais uma vez, a exemplo do que nós vimos ontem, no caso na tempestade, nós vamos perceber que aqui se ressalta mais uma vez a pessoa e a obra de Cristo. Obviamente não é Marcos, porque já conhecemos o contexto de Marcos ao escrever o seu evangelho, mas Lucas ele escreve esse evangelho para um amigo ou para um conhecido, e ele então quer manifestar ali a obra de salvação. Então, todas as vezes que nós lemos Lucas, há uma ênfase nesse processo, e nós vamos utilizar, obviamente, como pano de fundo para o entendimento desse verso 38 ao 42, naquilo que Lucas ele
está tentando comunicar. E aí nós começamos a fazer a seguinte afirmação: tanto Marta como Maria, num sentido mais geral, pensem nisso, elas estavam servindo a Cristo. Então não há como negar isso. Marta, ela obviamente nós vamos perceber o seu grande equívoco, mas nós temos que entender que no coração dela, ela estava servindo a Cristo, e de fato ela fazia isso de coração. Mas existe uma diferença, há uma diferença crucial entre Marta e Maria, entre o serviço de Marta e o serviço de Maria. E é exatamente isso que Lucas ele vai ressaltar aqui. Então Marta, obviamente, era a mais velha, ela hospeda ao Senhor Jesus e os discípulos, e ela liderava sua irmã mais nova. Mas nós vamos perceber que Marta, ela assume essa postura de hospedeira, recebendo a Cristo, tentando servi-lo. Então havia uma preocupação em servir ao Senhor com o seu trabalho efetivo, com o seu labor. É exatamente isso que nós vamos perceber. Ela queria servir a Cristo por meio de uma ação que está envolvendo o trabalho. E aí veja que essa atitude de Marta a levou a um coração de murmuração. Então é muito importante a gente perceber isso, porque na aplicação nós vamos entender exatamente o que Lucas, de alguma forma, está trazendo aqui por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então essa escolha de Marta levou a um murmúrio, a reclamação. Então ela está, na visão dela, ela está servindo a Cristo, e ela percebe, contrasta o seu tipo de serviço com o tipo de serviço que Maria realizava aos pés do Senhor, e o resultado então é uma palavra de murmuração diante do Senhor. E aí nós olhamos nesse paralelo a posição que Maria assume diante do Senhor, e a posição que Maria assume é a posição de discípula, de serva. E ela então recebe a Cristo não como hóspede. E aí a gente começa a entender a narrativa, porque Marta recebe a Cristo como um hóspede. Ele é meu hóspede, é minha responsabilidade então servir. Mas Maria recebe ao Senhor como mestre, como rabi, como aquele que tem a palavra de Deus, e é por isso que a escolha dela a levou ao silêncio, e ela então glorifica a Cristo, aquele que fala, aquele que tem a palavra do Senhor. Então, nesse sentido, Maria, ela começa agora a apontar para o que há de mais sublime na história da redenção, porque com a sua atitude, nós não sabemos se de fato o coração dela tinha essa percepção teológica, mas a atitude dela aponta para Cristo não como um hóspede, um homem que fala, mas como Cristo, o Deus entre nós. E aí então, na sua atitude, ela começa agora a mostrar exatamente aquilo que faz parte da história da redenção, porque, por exemplo, no capítulo 14, do verso 25 a 33, nós vamos perceber que Cristo chama os eleitos para serem seus discípulos. Então a ênfase de fato é estar como discípulo do Senhor, e Cristo é a única, preste atenção nisto, Cristo é a única e a mais alta revelação de Deus para nós. É por isso que na transfiguração, quando o Senhor Jesus está ladeado pela lei e pelos profetas, Moisés e Elias, e ele está transfigurado, ou seja, não se podia contemplá-lo, porque era muito mais que o brilho do sol. Se ouve uma voz do céu, e o Pai então diz: a ele ouvi, ouçam-no. Ele é a palavra encarnada. Então Cristo, ele é obviamente visto dessa maneira, e é por isso que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5, que é bastante conhecido, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que quando nós nos referimos a Cristo, e nos referimos à sua palavra, ele não apenas pronuncia a palavra, ele é a palavra eterna.
Então percebam o que Maria estava fazendo com o Senhor Jesus, reconhecendo inclusive como o Deus no meio deles. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 a 4, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então é o próprio Cristo que fala por meio dos profetas. Ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui de fato o grego traz qualidade, ele diz nos falou filialmente. Então lá no Velho Testamento ele usa os profetas, mas agora ele está falando pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja como lembrar da palavra com Cristo imediatamente remete à divindade, imediatamente remete ao fato de que Cristo é Deus. E aí o autor de Hebreus continua: ele que é o esplendor da glória. Veja só, o autor de Hebreus começa falando, né? Deus falou de muitas maneiras, nossos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos fala palavra de Deus pelo Filho. E agora ele desenvolve o quê? A divindade de Cristo. Ele diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, está falando de Cristo, à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então nós podemos perceber claramente aqui a palavra do Senhor, colocando a palavra de Cristo, que deve nos fazer, ou nos trazer à lembrança, o fato de que Ele é Deus. E João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso de 1 a 4, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo, com respeito à palavra da vida, e a vida se manifestou entre nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, divindade, o Cristo Deus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o que foi que Maria fez? Marta olha para Jesus como um hóspede ilustre, importante, está na casa, e ela agora precisa trabalhar para servi-lo. O que isso resulta? Resulta na murmuração. O que Maria faz? Recebe a Cristo como Deus. Eu repito, eu não sei se ela tinha essa percepção teológica no coração, essa consciência, mas as atitudes dela são atitudes corretas, porque ela se assenta aos pés do Senhor. Ela de fato, com a sua atitude, mostra que Cristo é a palavra eterna que deve ser ouvida com reverência e com amor. E aí nós começamos a entender por que Cristo diz que ela escolheu a melhor parte. E por que Marta, por mais que o seu coração tivesse assentado o fato de que pensava estar servindo a Cristo, mas naquele momento, o serviço a Cristo não era do tipo que Marta fez, mas do tipo que Maria fez, assentando-se aos pés diante do Senhor. E aí me permitam ir um pouquinho mais além nesse sentido, e eu gostaria de dizer que Marta, com o coração cheio de boas intenções, e como um velho ditado diz, né, de boas intenções também o inferno está cheio. Então ela, cheia de boas intenções, claro, mas ela afronta, ela desrespeita o Todo-Poderoso, enquanto Maria o glorifica, o se submete ao Senhor. Irmãos, isso nos mostra
que a atitude que nós temos para com Cristo diz respeito à forma como nós entendemos quem Ele é e a sua obra. E nós vamos perceber que muitas igrejas que existem por aí e que de fato têm desonrado ao Senhor, como nós muito bem sabemos, é porque elas não entendem quem é Cristo. Não entendem. E quando uma comunidade, uma igreja, ela não entende de fato quem é Cristo, então as suas atitudes, que são de boa intenção, pensando que servem ao Senhor, desonram a sua divindade, desonram a sua pessoa e a sua obra. Como isso é sério? Isso é muito sério. Porque eu estou convencido, ao longo desses curtíssimos 30 anos de ministério pastoral, que quanto menos percepção nós temos de quem é Cristo, mais pensamos em nós mesmos. Não é o caso dessa amada igreja, mas os irmãos sabem que muitas igrejas, elas reclamam, porque a igreja, ela não é confortável, ela não tem uma programação vistosa, os cultos não são assim inspirativos do ponto de vista humano, etc, etc. É como aquela pessoa que você pergunta: e aí, você foi à sua igreja? Como é que foi o culto? O culto mais ou menos, está meio desanimado. Quer dizer, o que é isso? O que é esse pecado e essa afronta? É de fato porque não tem a percepção da obra e da pessoa de Cristo. Então nós vamos perceber que tanto Marta como Maria, elas agiram por essa perspectiva. E volto a dizer, quero ser bem enfático nisso. Não sei se Maria tinha essa percepção, mas as suas atitudes fazem isto. E enquanto Marta trata Cristo como um homem, um hóspede ilustre, Maria trata como o Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. E ela então se assenta para ouvir a Cristo. E aí nós temos então aqui um paralelo, que é um paralelo entre trabalhar e o paralelo entre trabalhar e sentar-se aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra, engrandecendo-o cada vez mais. Eu volto a dizer, tanto Marta como Maria, elas tinham no seu coração o desejo de servir ao Senhor, mas Maria é a única que escolhe a melhor parte. E nós precisamos entender isso no contexto onde Lucas encrusta, onde Lucas coloca essa narrativa, nesse contexto de oração, nesse contexto de culto. E aí o que acontece? É muito simples. Os afazeres de Marta, por mais que ela ali estivesse com o seu coração buscando servir ao Senhor, só vai causar-lhe muitos problemas. A tradução em português, ela não traz o vigor do que Lucas está tentando mostrar aqui. Porque as palavras traduzidas, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala no verso 41, Marta, Marta, andais inquietas e te preocupas com muitas coisas, é uma expressão que nos diz mais ou menos o seguinte: ela estava meio de um lado para o outro e ela estava assim muito preocupada, mas na verdade as palavras aqui utilizadas, elas são muito fortes. Então essas palavras, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala de agitação, isso aqui não é simplesmente estar de um lado para o outro, mas traz a ideia de uma hiperatividade estressante. Na verdade, Marta estava extremamente estressada com o trabalho. Quando fala sobre vários serviços, dá a ideia de que Marta, ela estava trabalhando em várias áreas ao mesmo tempo. Quando nós encontramos a expressão inquietude, essa palavra é a mesma palavra traduzida em Mateus capítulo 6, que vai do verso 25 ao verso 34, por ansiedade. Então, na verdade, Marta estava ansiosa. E o que é a ansiedade pela perspectiva bíblica? É quando nós deixamos de confiar no Senhor e achamos que nós mesmos temos que realizar o trabalho. Isso é ansiedade. É por isso que o crente não pode andar ansioso, porque a ansiedade, ela se torna pecaminosa. A gente se esquece, mas quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos, ele não está sugerindo. Não é uma palavra de psicólogo. Não é um mero conselho bíblico.
está ordenando: você não pode estar ansioso por coisa alguma. E aí o Senhor Jesus vai mostrar o porquê disto. Ele vai falar que se o Senhor Deus, ele mantém as aves de rapina, e Lucas nos mostra isso, porque fala corvos, é o paralelo dos nossos urubus, então aves desprezíveis, aves que comem aquilo que todos rejeitam. Então, se o Senhor cuida dessas aves, e imagine um urubu ou um corvo pela perspectiva da dieta e da pureza judaica, um animal, mas não tem animal mais imundo, ele só está ali competindo com o porco, porque é uma coisa absolutamente imundo, e Jesus diz: mas Deus cuida delas. Vocês estão tão preocupados com o que se vestir? E aí Jesus usa os lírios do campo, e às vezes a gente tem a impressão que lírio era uma coisa bonita, vistosa, flores que todas as pessoas procuravam. Não, lírio era mato. Lírio é um tipo que ainda existe hoje, que dá nos vales úmidos, que ela tem uma flor de fato muito bonita, mas ela tem um talo, ela é como um pequeno bambu, um delicado bambu. E aí então os pobres que não tinham condições de comprar lenha vistosa, eles iam para os vales, cortavam aquilo, botavam para secar e depois botavam no fogo para cozinhar, para se aquecer. É por isso que Jesus fala: se a erva que hoje está no campo e amanhã é queimada, quanto mais vocês. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esse mato que as pessoas desprezam, que só presta para fazer fogo. Então a ansiedade, ela está ligada a isso, e nós precisamos entender o que as Escrituras falam. E o que Jesus está falando acerca de Marta é que ela, e essa é a palavra traduzida aqui por inquietude, ela se tornou claramente ansiosa. Então isso obviamente traz o quê? Uma preocupação que remete ao abalo mental. E aí vem a amargura, e ela reclama para Cristo. Eu queria fazer uma aplicação já aqui imediata, depois seguir no texto. Mas o que tem sido o movimento feminista hoje no mundo? Claro, Marta não era feminista, né? E a sua atitude não se compara ao que tem sido feito, mas ela nos remete a pensar sobre isso. Ela nos remete a pensar que hoje as mulheres têm morrido mais do que homens com problemas cardíacos. Isso é estatístico. Porque elas saíram do lugar onde Deus as colocou, e elas mesmas assumiram um lugar que não lhes pertence. Hoje dizer que alguém se dedica à maternidade e ao casamento é um absurdo, e muitas igrejas embarcam nisto. E o que é isto, senão o fato de que essas mulheres, elas são abaladas mentalmente? Veja o feminismo de terceira onda. O que você tem visto? Ignóbil, não é? Imundo, sujo, pecaminoso, que afronta a santidade do Senhor Deus. E por que as mulheres fazem isso? Porque elas estão enlouquecendo. Porque de fato isso leva à ansiedade, leva a um abalo mental, e é exatamente esse o sentido que Cristo utiliza, e leva então à amargura. O que é o movimento feminista? Atualmente, da sua terceira onda, o movimento feminista tem um objetivo: destruir o macho. Elas não lutam por liberdade, por direitos iguais, não, elas lutam para destruir o homem. Só como um parênteses, existia uma feminista, já morreu, Shulamita Firestone, uma judia americana. Ela conclamava as mulheres a se rebelarem contra a opressão biológica. Ela dizia: não é justo que só as mulheres concebam. Isso é um absurdo. E nós temos que lutar contra isso. Aí você vai dizer assim: gente, isso é loucura. E voltando agora para o nosso texto, é exatamente isso que acontece, claro que numa proporção muito menor. E Marta não era feminista, ela não se rebela contra os homens, mas nós percebemos ali a semente do mesmo pecado. Então ela de fato buscava servir a Cristo, mas aí a minha visão do texto, na verdade, ela afrontava ao Senhor. Marta deveria descansar nesse momento aos pés de Cristo. Por isso que Maria, ela vai aproveitar uma liberdade que não era muito comum na tradição judaica,
Porque segundo a tradição judaica, em ambas as escolas principais, era proibido uma mulher ser diretamente ensinada por um rabi. Ela não podia receber esse ensinamento, pela tradição. E Maria, ela aproveita a presença do Deus Todo-Poderoso na sua casa para ouvir os seus ensinamentos. Maria, ao contrário de Marta, foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Me permitam aqui uma expressão, né? É o remédio contra a ansiedade. É crer no Senhor, confiar nele. Ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que o inimigo venha, eu me alegro no Senhor e andarei altivo, não como orgulho, mas como aquele que é protegido pela obra de Cristo. Então, quando nós vemos para um mundo que tem morrido por conta do estresse, isso vem da ansiedade. Claro que existe um lado biológico, eu reconheço isso, mas eu estou falando daquele que advém do tipo de vida que nós queremos. Passamos a não confiar muito no Senhor, passamos a nos afastar dele, a nos envolver com atividades, e aí nos esquecemos que o melhor é estar aos pés do Senhor. E aí a gente faz a seguinte pergunta: para que essa narrativa aponta? E aí, irmãos, é que é maravilhoso e lindo. Ela aponta para o dia do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isto. Ela nos remete ao significado do dia do Senhor. E vejam que o dia do Senhor, ele está pautado em trabalho. O trabalho de Deus Pai, lá em Êxodo capítulo 20, e o trabalho do Filho, lá em Deuteronômio capítulo 5. Então, de fato, o primeiro Shabat, porque sábado não significa obrigatoriamente o sétimo dia da semana, é isso que nos confunde na língua portuguesa. Sábado é descanso, então lembra-te do dia de Shabat, então lembra-te do dia de descanso. Na velha dispensação, no sétimo dia. Por quê? Porque Deus Pai descansou no sétimo dia, após ter criado todas as coisas do nada. E na nova dispensação, no primeiro dia, porque no primeiro dia Cristo descansou das suas obras. Então, assim como o Pai criou todas as coisas e mais nada é criado, Ele apenas preserva pela providência, porque a soberania de Deus, os decretos de Deus se manifestam na criação e na providência. Da mesma maneira, a obra de Cristo se manifesta na redenção dos nossos pecados. E este é o momento, me refiro ao dia do Senhor, esse é o momento de nos colocar aos pés do Senhor de modo muito especial. Porque a lógica do dia do Senhor é simples: 6 e 1. E o Senhor Deus nos dá sustento para os 7. Já parou para pensar nisso? O Senhor te sustenta no dia dele, como lá no deserto. Só não podia colher, né? Vamos contextualizar. Não podia ir ao supermercado lá pegar o maná, que era o deserto. Não podia, mas o sustento vinha. Na sexta-feira o Senhor Deus dava 2 porções, porque são 6 e 1, e sustento para os 7. Quando eu passo a entender isso, eu passo a entender o que Deus requer de nós, que esse descanso é um momento de nos colocar diante do Senhor, o que promove não apenas o crescimento espiritual, não promove apenas um conhecimento cada vez mais crescente do Senhor, mas também, irmãos, por que não dizer, é o descanso também necessário para o nosso corpo e a nossa mente. Vejam que lá no Velho Testamento, quando se falava sobre o dia do Senhor, também se referiam aos animais. Os animais também tinham o direito de descansar no dia do Senhor. Ninguém faz nada, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem estrangeiro, e nem os animais, para tudo, porque agora nós vamos viver o trabalho do Senhor e lembrar o que Ele fez.
a criação e a redenção em Cristo Jesus. E aí, irmãos, avançando um pouquinho mais, nós vamos perceber que os 6 dias que nós trabalhamos, esse trabalho semanal, esse trabalho é feito para quem? E essa é o grande alento bíblico que a teologia reformada nos traz, porque quem não tem essa percepção, ele vai fazer uma divisão que eu acho horrorosa: trabalho secular e trabalho da igreja. Então, por exemplo, o pastor Oreb, assim como eu, ambos somos professores e somos pastores. Então o trabalho secular do pastor Oreb é dar aula lá. E aí o trabalho espiritual, né, do Senhor é aos domingos, ele como pastor, nada disso, irmãos. Nós sabemos muito bem que o trabalho que eu exerço de segunda a sábado é para o Senhor. Ele é o meu patrão, Ele é o meu Senhor. Por isso eu não tenho que estar preocupado se o meu chefe que Ele colocou sobre mim está presente ou não, porque o trabalho que eu realizo é para a glória do Senhor. É por isso que é pecaminoso, irmãos. Eu sei que às vezes é em tom de brincadeira, mas é pecaminoso quando as pessoas dizem: ufa, chegou sexta-feira, ou então, amanhã é segunda. Isso é pecaminoso, irmãos. Porque quando nós saímos da nossa casa para o trabalho, para prover a nossa família, quando a dona de casa acorda cedo para ver os afazeres do seu lar, é para Cristo. Ele é glorificado, Ele é exaltado. Então o trabalho semanal, vejam só que coisa interessante, também é atender a vocação do Senhor para servi-lo. É a Cristo que eu sirvo. Por isso eu não posso murmurar. Aí já estamos remetendo a Marta. Eu não posso murmurar do meu trabalho, eu não posso reclamar. Posso orar e pedir: Senhor, aumenta um pouco o meu salário, ajuda, né, para que eu possa dar uma qualidade. Isso é lícito. Mas nunca reclamar. Nunca fazer como Marta, cheia de ansiedade, estressada ao extremo, preocupada em atender a esse hóspede tão ilustre. E ela então desemboca para esta atitude. Por isso, irmãos, este Senhor a quem servimos semanalmente, Ele reservou um dia para que suspendamos tudo o que fazemos para ter um tempo especial com Ele. É quando Ele diz: minha noiva, hoje é o dia de nós estarmos de forma muito mais especial, sem preocupação nenhuma, estarmos juntos. E aí nos colocamos aos pés de Cristo. Que coisa linda! E Ele nos instrui. Esse é o dia do Senhor. Foi isso que Maria fez. Foi para isto que ela apontou. Por isso que a guarda do dia do Senhor aponta para quê? Para a eternidade. Por isso as Escrituras, lá em Hebreus capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, diz: portanto, resta um repouso, ou seja, resta um sábado para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou no sábado de Deus, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E aqui está a comprovação de que de fato o sábado agora passa a ser o primeiro dia, porque é a obra de Cristo. Nós olhamos agora para a obra do Filho. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, naquele sábado, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A guarda do dia do Senhor aponta para a eternidade. Esse momento que nós estamos passando aqui, essa 1h30, 2 horas, 2h30 aqui, os irmãos reunidos com o pensamento absolutamente voltados para Cristo, tendo a sua luta interna para não colocar o seu pensamento nas questões semanais, é uma centelha do que passaremos por toda a eternidade ao lado do Cordeiro, ao lado do nosso noivo,
ao lado do nosso marido, sem nenhuma preocupação, com o corpo glorificado, na presença do Senhor. E é isto que devemos ansiar. É por isso que o dia do Senhor é o melhor dia da semana, porque ele não aponta para as trivialidades, ele aponta para a eternidade, aos pés de Cristo, recebendo a sua instrução. Isso é um privilégio, irmãos. Por isso Maria escolheu a melhor parte. O Senhor está presente, o Senhor está na minha casa. Ficarei aos pés dele e ouvirei a sua instrução. Este privilégio vem da obra redentora de Cristo. Ele trabalhou para que tivéssemos descanso. E o trabalho de Cristo, ele precisa ser visto pela perspectiva da doutrina da humilhação. Ele se esvazia da sua glória. Vocês imaginam um Deus todo-poderoso, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para ele foram todas criadas? Ele sustenta o universo. Ele se torna uma célulazinha mortal no ventre de uma pecadora. E o que mais emociona o meu coração é a maior dor que Cristo sofreu. E a maior dor que Cristo sofreu não foram os cravos, não foi a coroa de espinho, não foi o modo pelo qual ele morreu. A maior dor do nosso Redentor, no trabalho que ele fez para que tivéssemos descanso, foi quando ele, após uma eternidade de comunhão com o Pai, na cruz, o Pai se afasta dele e lhe dá as costas. E Cristo, Deus Filho, pela primeira vez, depois de uma eternidade de comunhão, se vê sozinho, fazendo com que ele, como homem, diga: Deus meu, por que me desamparaste? E é por isso que lá na oração, no Monte das Oliveiras, ele diz: Senhor, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E me permitam, humildemente, com temor no coração, parafrasear a oração do nosso Redentor. Enfrento a cruz, enfrento os chicotes, enfrento tudo, mas Pai, deixar de ter comunhão contigo, afasta de mim este cálice. Este foi o trabalho de Cristo. Este foi o trabalho de Cristo para que tivéssemos descanso. Por isso, burlar, quebrar o quarto mandamento é uma afronta sem medidas a Cristo. E podemos estar com o coração cheio de boas intenções. Podemos arrumar as melhores desculpas. Não, eu estou trabalhando, eu tenho uma prova segunda-feira. É para Cristo, é para a glória dele. Levei trabalho para casa, é para a glória dele. Assistir televisão é para a glória dele também. Jogar videogame é para a glória dele. Aproveitar para fazer as compras no supermercado é para a glória dele. Nós podemos ter esse sentimento que Marta teve no seu coração. Mas, irmãos, nós afrontamos a Cristo, porque ele trabalhou duramente para que tivéssemos este descanso, agora temporário, num lapso de tempo, na semana que o Senhor Deus nos concede para vivermos toda a eternidade. E aí é por isso que perguntamos ao nosso coração: qual é o melhor dia da semana e por quê? O que você prefere? Ficar ansioso de um lado para o outro, ainda que no coração tendo o sentimento de que está servindo a Cristo? Ou sentar-se aos seus pés, abraçar os seus pés, beijar os seus pés e diz: meu Senhor, fala, o teu escravo ouve, o teu liberto por teu trabalho duro
está te ouvindo. Fala, Senhor, instrui, me ensina. E isso não é apenas um ato de obediência, mas também um ato de amor. Porque quando nós olhamos para o dia do Senhor, quando nós olhamos ao estar aos pés de Cristo, perguntamos: no que isso resulta? Resulta na nossa esperança. É por isso que as Escrituras Sagradas, ditas por João, diz: os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. O próprio Cristo diz: o meu jugo, e aí dá a ideia de 2 animais, um mais antigo e um mais novo, o mais antigo guiando o mais novo ali na roça para abrir os sulcos, para colocar a semente. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque ele trabalhou, a obra foi de Cristo. É por isso que quando nós recebemos a Cristo na nossa casa, não ficamos trabalhando de um lado para o outro, olhando para Cristo como apenas um hóspede ilustre, mas nós olhamos e dizemos: o Mestre está aqui, e nos colocamos aos seus pés. Tem algo melhor do que isso, irmãos? Tem algo melhor do que isso? É dessa maneira que eu devo olhar para o domingo, olhar para o primeiro dia da semana e não pensar assim: bom, eu tenho que agora ir para a igreja, eu tenho que guardar, porque afinal de contas, pastor Hebe e pessoal aí fala. Sabe, isso é tão mesquinho, tão religioso, no sentido farisaico do termo. Mas é eu acordar no dia do Senhor e dizer: Maranata, Jesus, vem, eu quero estar nas bodas do Senhor. Eu não quero somente viver esse um dia semanal, eu quero viver toda a eternidade contigo, aos teus pés, adorando. É por isso que Maria, ela sempre escolhe a melhor parte. Lá no Evangelho de João, abra por favor, no capítulo 12, versos de 1 a 8. Veja como Maria, ela sempre vai escolher a melhor parte. O Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, perceba bem, preste atenção, 6 dias antes da Páscoa, depois você faz as contas, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, vejam bem o contexto ali, Marta servindo, etc. Maria, o que ela faz? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, isso era muito caro, isso era caríssimo, isso era muito dinheiro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? E aí João nos revela algo extremamente importante. E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria, apontando para a morte do Cordeiro, apontando para a morte de Cristo, porque Maria escolhe sempre a melhor parte. Irmãos, quais seriam as aplicações que poderíamos trazer ao nosso coração nesta manhã sobre essa narrativa que tanto nos ensina? Talvez a primeira pergunta que poderíamos fazer ao nosso coração nesta linda manhã do dia do Senhor é: quem queremos ser? Discípulos de Cristo ou qualquer outra coisa?
Por isso, irmãos, cuidado com o que o presente século dita. Porque o presente século, ele quer afastá-lo do Senhor. Se a nossa preocupação é muito mais com o salário que eu recebo, com a promoção que almejo, com melhorar a condição econômica da minha vida, e claro, essas questões em si não são pecaminosas, elas não são pecaminosas. Mas o que eu estou dizendo é o que é prioridade no meu coração. Minhas amadas irmãs, é claro que vocês podem ser a mulher segundo Provérbios 31, mas muito cuidado e tente compreender o que esse texto diz. Muito cuidado. Porque de fato, hoje o mundo tem colocado um peso pecaminoso e satânico sobre as mulheres, e muitas crentes têm se envolvido com esta atitude. É por isso que as estatísticas provam que as mulheres hoje morrem mais cedo do que o homem. Porque, de fato, o pecado não só mata do ponto de vista de que somos separados do Senhor, mas mata o nosso físico, mata o nosso corpo. E precisamos ter cuidado. Por isso, a pergunta que fazemos e a resposta deve vir do íntimo do coração: o que de fato queremos ser? Discípulos de Cristo ou qualquer outra coisa? É por isso que o desejo de aprender de Cristo é reconhecer a sua divindade com reverência e amor, e reconhecer que aquele momento é um momento especial. Esse momento é especial. Não estamos num culto solene. O Espírito de Cristo está no nosso meio. Ele está aqui. E eu pergunto, que prazer maior deve existir no nosso coração? A presença de Cristo nesse lugar. Recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor e recebendo a nossa atenção para a sua instrução, para os seus ensinamentos. Por isso, irmãos, lembremos-nos sempre de que a nossa percepção de Cristo vai influenciar diretamente quanto às nossas atitudes diante dele. Se nós olhamos para Cristo como um hóspede ilustre, uma pessoa muito, muito importante, mas não passa disso, isso vai influenciar na maneira como eu me relaciono com ele. Se eu olho para Cristo como Deus Todo-Poderoso que se fez homem, e historicamente nessa ordem, e morreu por mim, trabalhou por mim até a morte para que eu tivesse descanso nele, isso também vai influenciar no tipo de vida, de comunhão que eu terei com ele, que certamente será uma comunhão de temor e de amor pelo amado de nossas almas. Como eu amo esse título para Cristo. Ele possui tantos, não é? Amado da minha alma. Por isso eu pergunto, o que temos feito com o tempo destinado ao descanso e a permanecermos aos pés do Mestre? Tem sido uma atitude do coração ou simplesmente tentando de alguma maneira servi-lo segundo os meus próprios preceitos? É por isso que os puritanos chamavam de feira da alma. Feira, na época dos nossos pais, era um lugar de alegria, de pujança, as pessoas se encontravam. Então, existe uma feira que nós servimos a Cristo ao longo da semana, mas existe uma que é espiritual, que é a nossa alegria. Ou como diz Joseph Piper, é o nosso passeio pelo parque. Esse é o dia do Senhor. É a nossa alegria. Porque não há melhor coisa na vida do que estar aos pés do Senhor recebendo as suas instruções. Por isso, eu faço a última aplicação dizendo que de todos os atos lícitos, porque amanhã muitos irão para o trabalho,
é um ato lícito, é para a glória de Cristo, é para a glória do Senhor. O que eu ganho e o que eu poupo para ser utilizado para atos de misericórdia são atos lícitos que glorificam a Cristo, mas dentre todos estes há um que sobressai, há um que é melhor, aquele que de modo todo especial reconhece a pessoa e a obra de Cristo. Você se alegra no dia do Senhor? Porque assim como Maria, nós não tínhamos o direito de sentar aos pés do Mestre para ouvir as suas instruções. Quem é você? Quem sou eu? Mas por causa do trabalho dele, ele nos toma com suas mãos de forma carinhosa e diz: senta aqui, meu servo, senta aqui, meu amigo, senta aqui. Eu tenho muito a dizer-te, eu tenho muito a falar. E aí a nossa sensação deve ser: ah, Senhor, até quando eu tenho que aguardar para que este momento seja eterno e ininterrupto? Por isso nós clamamos como igreja: Maranata, vem Jesus, vem, para que eu possa usufruir deste descanso na tua presença. Marta e Maria. O que Cristo diz para Marta? Verso 41, para concluir: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, a prazerosa, e esta escolha não lhe será tirada. Que sejamos como Maria, a glorificar e amar a Cristo verdadeiramente, para a glória dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta narrativa que mais uma vez aponta para a pessoa e a obra do nosso Redentor. Ela cumpre o papel de toda a Escritura, nos revelar a Cristo e revelar quem somos. Por isso, ó Pai, inicialmente temos que pedir ao Senhor por graça e misericórdia, quando muitas vezes não nos alegramos no dia do Senhor, quando muitas vezes outras atividades da semana, seja de entretenimento, seja de trabalho, seja de qualquer outra ordem, venha superar a alegria que devemos ter neste dia. Ó Senhor, a alegria desse dia tem que ser maior do que tudo o que aconteceu na semana passada e tudo o que acontecerá na próxima semana, ou nesta semana, melhor dizendo. Dá-nos esta percepção, meu Senhor. Como eu disse aqui, eu não sei se Maria tinha a percepção teológica do que estava fazendo, mas as suas atitudes, guiadas por ti mesmo, demonstram como devemos nos comportar diante do Senhor. E que neste dia, o primeiro da semana, quando Cristo descansa do seu trabalho, descansamos nele, que possamos ao acordar dizer: hoje é o dia do meu Senhor. Hoje Ele virá à minha casa de maneira toda especial. Hoje eu vou parar de fazer tudo, vou sentar aos seus pés e ouvir a sua doce voz, instruindo-me a lei do Senhor. Dá-nos essa percepção, meu Pai. Dá-nos esse amor, dá-nos esse temor, para a glória devida ao Teu santo nome. No nome do amado de nossa alma, daquele que nos dá descanso,
daquele cujos pés queremos estar, Cristo Jesus. Amém.